Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre o Flamengo, adversário do Inter na decisão da Libertadores e que pode ter até 4 reforços diante do Inter. E também a gente fala sobre o retorno de Bruno Gomes, que tem uma nova previsão de retorno aos gramados e a gente comenta sobre isso aqui no vídeo. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá! Primeiro quero começar falando sobre Flamengo aqui, tá? A gente precisa falar, e são dias que vão anteceder o grande confronto, a grande decisão diante do Flamengo, diante da equipe carioca, e a gente vai trazendo algumas informações, obviamente, aqui do Flamengo para estar bem inteirado do que está acontecendo por lá. Já trouxe sobre várias situações, principalmente pós-jogo, né? Para mim, a soberba do Felipe Luiz na coletiva pós-jogo, falando que foi muito mais demérito do Flamengo do que méritos do Inter, do Roger, do que fez no segundo tempo na partida de ida pela Libertadores. Também falando da cobrança excessiva da torcida do Flamengo em cima de alguns nomes, da partida que fez o Emerson Royal, do Alain volante ex-Inter, também do Luiz Araújo, do próprio Gonzalo Plata também foi muito criticado pela torcida do Flamengo. E a gente também tem algumas situações de departamento médico. Antes do departamento médico tem um retorno que é certo para essa partida, que é do De Arrascaeta, né? Se a gente está falando aqui de um Luiz Araújo, de um Gonzalo Plata que foram muito criticados pela partida que fizeram, também se deu muito por eles tentarem fazer pelo menos algo semelhante ao que o Arrascaeta faz nesse time do Flamengo e obviamente eles não conseguiram e por isso da cobrança excessiva em cima desses jogadores, tá? Mas o Arrascaeta volta, ele estava cumprindo suspensão então na partida dita no Beira-Rio, quarta-feira que vem, ele é reforço certo para o Felipe Luiz, tá? E aí tem algumas situações de departamento médico que o Flamengo divulgou hoje, tá? E eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, De La Cruz. Ele não tem inflamação e voltou a trabalhar no campo e já está à disposição para o jogo de domingo. Então, domingo ele já vai estar relacionado para a partida contra o Inter no Brasileirão. Não se sabe se ele vai como titular e pode ser que até seja titular já nessa partida, mas ele é um retorno certo. O Royal é outro jogador que deve também estar à disposição, tá? Ele teve um estiramento leve no tornozelo, apresentou melhoras nessa sexta e pode jogar na quarta-feira. Então ele deve ficar de fora da partida do domingo, não joga ele, deve jogar o Varela na lateral direita e na quarta-feira que vem o Royal deve estar à disposição e aí fica a incógnita. Talvez com a partida que faça o Varela no final de semana, é bem possível que o Emerson Royal até perca a titularidade dele para a decisão lá no Beira-Rio, tá? O Danilo, outro jogador lateral consagrado, Juventus, Real Madrid, seleção brasileira, ele teve uma boa semana de trabalho, tá? Treinou com um grupo ontem e teve carga mais leve nessa sexta. Ele faz testes no sábado para saber se vai estar liberado já pro domingo. Então é outro jogador que, além de estar à disposição para quarta-feira que vem, ele já pode estar à disposição do Felipe Luiz pro final de semana. Então é mais uma situação que deve ser de reforço para a equipe do Flamengo, tá? Então são esses 3 reforços, mais a situação do De Arrascaeta. A grande dúvida fica na situação mesmo do Danilo, né? Do Danilo, se ele vai estar à disposição ou não. E aí o Pulgar, esse aí sim, ele tem mais 3 semanas pela frente, é um jogador que não está à disposição, teve toda aquela situação dele lá no Super Mundial, esse jogador é descartado, e aí fica a dúvida se vai jogar na primeira função ainda o Alan, na quarta-feira, né? Por conta das críticas que sofreu no jogo de ida, ou se daqui a pouco até aparece o Everton Araújo ali fazendo a primeira função do meio-campo. Vamos ver o que o Felipe Luiz está preparando para esse jogo da volta, tá? Mas são esses reforços então, que o Flamengo deve ter. De La Cruz, Emerson Royal, o Danilo e também o De Arrascaeta que volta de suspensão para a partida de volta na Libertadores, tá, gente? Vamos atualizando sobre o Flamengo aí durante os próximos dias também. Sobre Bruno Gomes, tá? Preciso falar aqui sobre Bruno Gomes, um jogador que sofreu uma lesão ligamentar, nada fácil, né? Sofreu LCA. E o Bruno Gomes, que sofreu essa lesão lá em 22 de janeiro, né, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho contra o Guarani de Bagé, se eu não me engano. Ele está numa recuperação, né, bem avançada. O Inter hoje de novo divulgou
algumas imagens, né, um vídeo do Bruno Gomes. O Bruno Gomes postou nas redes sociais também uma mensagem positiva, né, falando sobre essa recuperação dele. E informação de bastidor que a gente tem é que o retorno do Bruno Gomes, ele tem uma data um pouco mais estimada agora, tá? Ele deve retornar em outubro, tá? Esse é o prazo que o Inter tem dentro do clube para esse retorno do Bruno Gomes. É um cara que era muito importante até a lesão, né? Um dos principais jogadores do Inter. O Inter que tinha o Aguirre, que tinha feito poucos jogos, né, desde que tinha chego, e depois ainda teve que trazer agora na metade do ano o Alan Benítez, por exemplo, porque o Nathan não acabou sendo suficiente para ser um reserva imediato do Aguirre, então o Nathan foi embora, chegou o Alan Benítez. O Inter teria, né, esse retorno do Bruno Gomes, deve acontecer, só que lá na frente. Ainda tem um leve processo para tudo isso acontecer, mas está dando tudo certo, já fazem 7 meses desde a lesão do Bruno Gomes, né? Porque, como eu falei, foi lá em janeiro, a gente já está agora em agosto. Então, esse processo está quase na reta final. Foi mais ou menos o tempo do mercado. O mercado foi 9 meses até o retorno dele nos gramados. Deve ser mais ou menos isso que vai acontecer com o Bruno também, tá? Lembrando, o Bruno, ele tinha um aceno da Fiorentina e, na verdade, estava muito certo que o Bruno Gomes seria vendido no início da temporada pelo Inter, tá? A Fiorentina tinha acenado com um valor que o Inter tinha se agradado e faltava passar para o papel isso, e toda aquela questão burocrática, finalização de contrato também, né, para que se tivesse efetivação de um acordo entre Inter e Fiorentina para a transferência do Bruno Gomes. Caiu tudo por terra por conta dessa lesão que ele teve, mas a gente sabe do futuro que ele tem pela frente, jogador que já estava sendo cotado ano passado pela função que ele vinha exercendo lateral direita para ser convocado pela seleção brasileira, né? Claro que agora mudou até treinador de seleção brasileira, então a gente não tem por que cogitar isso agora, mas é importante ressaltar porque é um cara versátil, é um cara que não sabemos como vai chegar lá em outubro o Café Aguirre. Pode ser que o Café Aguirre seja titular absoluto, a gente nem discorde. Hoje, né, pela partida que ele fez, por exemplo, diante do Flamengo, a gente, né, cobrou bastante o Brian Aguirre porque ele foi mal. Mas a gente não sabe o que vai entregar até o mês de outubro. Lá, quem sabe, o Bruno Gomes não dispute sua posição na lateral direita, ele possa também disputar novamente posição como volante, né? A gente sabe como está escasso. Hoje o cara mais afirmado ali na segunda função do meio campo é o cara que chegou, que é o Alan Rodrigues. Então não tem o porquê também da gente, quem sabe, lá em outubro, começar a colocar uma pulguinha atrás da orelha se o Bruno Gomes também não pode disputar posição no meio campo, tá? Mas só para trazer para vocês, né, como o Inter também divulgou alguma situação do Bruno Gomes hoje. O próprio Bruno Gomes também postou nas redes sociais, de novo veio aquele anseio, tá? Volta quando? E a estimativa que se tem é para esse retorno em outubro de 2025. Fechou, gente? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta bastante aí o que tu acha sobre o confronto do domingo. Qual time tu prevê do Inter para essa partida? Qual time tu quer ver em campo? Um time misto? Um time totalmente reserva? Deixa aqui nos comentários, também fala sobre Bruno Gomes. Fechou? Depois eu respondo todo mundo. Beijo, tamo junto, até mais. Tchau!